5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed. Depois de viajarem pelo espaço por 19 horas, os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley chegaram à Estação Espacial Internacional, a bordo da nave Crew Dragon, alguns minutos antes do previsto. O lançamento histórico aconteceu no sábado, dia 30 de junho de 2020, às 16 horas e 22 minutos, quando a SpaceX entrou para a história como a primeira empresa privada a levar humanos para a órbita da Terra, marcando também o fim do contrato dos Estados Unidos com a Rússia para fazer esse transporte entre a Terra e a Estação Espacial Internacional. Algo que não acontecia desde 2011, com o fim do programa dos ônibus espaciais. Apesar de oferecer controle manual, a nave foi desenvolvida para voar e se atracar à Estação Espacial Internacional de maneira autônoma. Não foi preciso controlá-la manualmente, pois esses guias autônomos funcionam devidamente, mostrando mais uma vez o sucesso da empresa de Elon Musk nessa empreitada. A Estação Espacial Internacional é um laboratório espacial completamente concluído, cuja montagem em órbita começou em 1998 e terminou oficialmente em 8 de julho de 2011, na missão STS-135 com o ônibus espacial Atlantis. A data do seu lançamento foi 20 de novembro de 1998 e o custo total foi de cerca de 150 bilhões de dólares. A Estação Espacial Internacional é modular. Ela é constituída por diversos módulos, sendo que a maioria foi construída pelos Estados Unidos e Rússia. A partir dos módulos básicos, os demais foram sendo encaixados, o que facilitou a montagem da estrutura. Desde 1998, o consórcio fabrica e envia peças e módulos para o espaço. Com isso, a estação pode ser modificada e atualizada de acordo com a necessidade. Se por acaso algum módulo seja danificado, sem a possibilidade de reparos, a substituição dele também será simples. A Estação Internacional tem aproximadamente 109 metros de largura por 73 de comprimento e 20 metros de altura, com uma massa de pouco mais de 400 toneladas. Então ela mede cerca de um campo de futebol. Toda essa matéria foi levada da Terra e então é fácil imaginar que o custo total do projeto não é nada pequeno. Porém, esta não é a primeira estação espacial. A ideia da estação espacial começou lá em 1960 com os soviéticos. À época, a intenção era construir uma plataforma que fosse permanentemente habitada para fins de espionagem militar. Dessa maneira, o país lançou a série de naves Almaz, disfarçada de projetos civis. Ela contava inclusive com armamento para a defesa. Em seguida veio a Salyut, também russa, e depois a famosa Mir, que foi a estação mais bem sucedida da Rússia. O projeto se saiu tão bem que após o fim da Guerra Fria contou com a cooperação dos Estados Unidos. A parceria rendeu bons frutos e, meados da década de 1990, os dois países começaram a planejar a estação conjunta. À medida que os planos eram delineados, vários países foram convidados a participar, formando um consórcio que incluía o Brasil também. A operação atual da estação espacial é feita por 5 diferentes agências espaciais. Além dessas agências, ao todo, 22 países participam do programa. São eles: Áustria, Bélgica, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Portugal, Rússia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. O Brasil fazia parte do consórcio inicial. O Brasil assinou um acordo exclusivo e direto com a NASA para produzir hardware específico e, em troca, ter acesso a equipamentos norte-americanos.
e permissão para enviar um astronauta brasileiro à estação. Esta viagem ocorreu em 2006 e Marco César Pontes ficou conhecido como o primeiro astronauta lusófono a ir ao espaço. A Estação Internacional completa uma órbita ao redor da Terra a cada 1 hora e 30 minutos e sua gravidade real não é zero. Na realidade, existe um pouco de gravidade. Isso significa que a estrutura viaja a pouco mais de 8 km por segundo, cerca de 27 mil km por hora, o que garante a sua sustentação no espaço. Porém, a estação perde em média 100 metros de altitude todos os dias. Isso quer dizer que, por volta de 2030, ela sairá de operação e colidirá com a Terra, como ocorreu com a Mir. Alguns artigos, porém, dizem que a Estação Internacional tem propulsores que periodicamente impulsiona para cima, corrigindo a perda de altitude. Quanto à localização, também há uma certa confusão, pois é comum ver nos livros de ciências e de geografia que a estação espacial, junto com outros satélites, estão na exosfera, que é a última camada da atmosfera. No entanto, a estação espacial está a cerca de 400 km de altitude, que ainda pertence à termosfera. Portanto, satélites e estação espacial estão no limite entre a termosfera e a exosfera. Sabe-se que é uma camada da atmosfera muito quente, porém pouco densa, o que dificulta a troca de calor. Ou seja, apesar da termosfera ser uma camada muito quente, a falta de matéria impede aí a troca de calor com os objetos. Como que é a vida na estação espacial? Normalmente, os astronautas permanecem cerca de 6 meses na estação espacial, e se engana quem pensa que a alimentação deles se baseia apenas em ração e cápsulas. A alimentação enviada a eles é normal, porém os alimentos são desidratados e conservados. Quando for consumido, o alimento é hidratado em uma máquina especializada. E as necessidades fisiológicas, como é que ficam? Atualmente, o banheiro da Estação Espacial Internacional tem um buraco um pouco mais largo, mais ou menos do tamanho de um prato. Os astronautas fazem não apenas o número 2 lá, como também urinam. As fraldas geriátricas são utilizadas apenas em caminhadas espaciais do lado de fora da estação espacial, que duram cerca de 6 horas. Os dejetos da estação espacial ficam guardados em sacos plásticos que retornam à Terra em naves de carga. Como o corpo do astronauta se comporta na estação espacial na microgravidade? Então vamos lá, galera. Primeiros sintomas é a desorientação e enjoo. Enquanto você se ocupa de brincar, de andar em paredes, de fazer acrobacias no ar, o corpo já começa a sentir os efeitos da microgravidade. O nosso senso de orientação na Terra, por exemplo, é composto por uma série de sensores do corpo, tais como a visão, a audição e a sensação de tato. No espaço, tudo isso sofre alterações. Devido à microgravidade, a forma como você sente os braços e suas pernas muda, bem como referências de localização. Há ainda o aparelho vestibular, órgão do ouvido interno responsáveis pelo equilíbrio e que utiliza a gravidade para medir a velocidade e a direção em que você se move. Obviamente, na microgravidade, esse poderoso sensor fica invalidado. Dessa forma, é comum que nos primeiros dias no espaço os astronautas se sintam desorientados, sofrendo de dores de cabeça e náusea. Segundo Hastings Mers, este último sintoma submete 40% das pessoas que vão para o espaço. Fluxo sanguíneo. Na Terra, o sangue que se movimenta pelas veias tem grande ajuda da gravidade. Sem ela, o fluxo se concentra na parte superior do corpo, principalmente na cabeça. Assim, os astronautas tendem a ficar com o rosto inchado e com as pernas aparentemente finas. Devido a isso, há um excesso de fluidos na área do tórax e o rim passa a funcionar de forma limitada. Como consequência, o astronauta sente menos sede e passa a consumir menos líquido, urinando menos.
O próprio músculo cardíaco tem sua função reduzida, já que há menos fluidos no organismo, e o corpo exige menos energia para se movimentar. Levitar cansa menos que andar. E os músculos e ossos? Exigindo menos do corpo, não é só o coração que fica subutilizado, mas todos os músculos e a própria estrutura óssea, principalmente em viagens mais longas. Sem precisarem suportar o corpo que agora flutua, os músculos se deterioram e se atrofiam, enquanto que os ossos perdem cálcio e ficam mais fracos. Durante viagens curtas, isso não chega a ser problema grave, porém, em missões mais longas, os astronautas precisam se cuidar, afinal, eles não ficarão livres da gravidade para sempre. Para se exercitarem no espaço, minimizando danos ósseos e musculares, os astronautas chegam a usar esteiras e bicicletas ergométricas, amarrando-se com tiras e elásticos para forçar o corpo. Além disso, é comum os astronautas sentirem dores nas costas. Com a microgravidade, as vértebras se espaçam e eles de fato ficam alguns centímetros mais altos. Voltando à Terra, isso é revertido. Os 5 sentidos, tato, olfato, audição, visão e paladar, também sofrem com alterações de ambiente e de gravidade. Devido à concentração de sangue na cabeça, o nervo óptico é comprimido, modificando a forma com que o astronauta enxerga, deixando a visão mais borrada. Além disso, devido à exposição a raios cósmicos, é comum que os astronautas enxerguem luzes esquisitas, mesmo com os olhos fechados. Em relação à audição, todo mundo sabe que o som não se propaga no espaço, mas dentro da estação espacial existem diversos ruídos de máquinas e é possível ouvir sons normalmente. Já o paladar sofre graves alterações. Com a microgravidade, os astronautas se sentem como se estivessem gripados para sempre. Assim, a capacidade de sentir gostos fica comprometida e é preciso recorrer a alimentos altamente picantes para sentir alguma coisa. O olfato também é prejudicado e sentir cheiro no espaço é bastante difícil. Por fim, os astronautas relatam que a capacidade de tato não é alterada, mas há modificações no pé, cujas solas ficam estranhas depois de passarem meses sem serem usadas. Readaptação na volta para o planeta Terra. Talvez mais intensa do que a adaptação do corpo no ambiente de microgravidade seja a volta do astronauta para a Terra. Os músculos e ossos estão mais fracos, o fluxo sanguíneo foi alterado e a orientação dos movimentos são outros. Relatos de astronautas trazem informações sobre dores no corpo, principalmente no pescoço e nas costas. Afinal, sem gravidade não é preciso segurar a própria cabeça. Para ajudar a circulação, muitos astronautas precisam utilizar roupas especiais de compressão e a perda muscular pode demorar para ser revertida. Assim que nós pousamos, eu pude sentir o peso dos meus lábios e da minha língua. Eu não havia percebido que eu aprendi a falar com a língua sem peso, disse Chris Hadfield, astronauta canadense que voltou recentemente à Terra. Após passar 5 meses a bordo da Estação Internacional Espacial, segundo ele, as dores no corpo são intensas e ele ainda precisa tomar banho sentado para não correr o risco de desmaiar no chuveiro devido à fraqueza. Há ainda um fenômeno curioso que acontece com os astronautas após uma missão. É comum eles derrubarem objetos, afinal, no espaço, basta largar um copo para que ele flutue onde está, sem risco de se quebrar. As adaptações são várias. De acordo com a Agência Espacial Canadense, um astronauta que volta à Terra precisa de, no mínimo, 3 semanas para voltar a dirigir, por exemplo. Dar cambalhotas e flutuar na gravidade parece ser divertido, mas você estaria disposto a sujeitar seu corpo a tantas modificações? Então, pessoal, é isso, né? Espero que tenham gostado aí dessa viagem no espaço e até a próxima. Obrigado.